Fala rapaziada, Alisson aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que circulou bastante na internet esses dias. Mika Galvão, um dos fenômenos do nosso esporte, fez esse post aqui no qual ele dá uma lista de quais seriam os seus grandes objetivos da sua carreira inteira, né? Vocês podem ver que ele completa todo o Grande Slam, na sequência ele vem para o ADCC, que acontece agora nos dias 17 de agosto, e o terceiro ponto, que é o ponto que mais viralizou, a gente pode dizer assim, na internet, é o número 3, no qual ele fala que gostaria de participar de uma Olimpíada. Já entrando aqui nesse assunto, o que eu enxergo? Muito dificilmente o Mika participaria de uma Olimpíadas dentro do jiu-jitsu, sendo bem sincero, pelo que a gente vê de bastidores, da temperatura do público, muito difícil que um dia o jiu-jitsu vá se transformar num esporte olímpico, né? Não se tem muito interesse que o esporte caminhe por esse lado. Então, muito provavelmente, se o Mika realmente quiser alcançar esse objetivo de um dia participar de uma Olimpíada, que obviamente quem acompanhou a última Olimpíadas em Paris viu que é algo astronômico, é uma estrutura muito maior e muito diferente do que a gente pode imaginar. Talvez só a Copa do Mundo seja algo que realmente esteja no mesmo nível ou então um pouco maior. É uma estrutura muito grande, né? Coloca os esportes em outro patamar, uma visibilidade que normalmente os esportes não têm. Então, para que ele possa seguir por esse caminho, ele teria que migrar para um outro esporte, né, integralmente. Nessa lista ele até coloca que poderia ser jiu-jitsu, judô ou quem sabe o wrestling, né? Ele treina essas três modalidades, mas é claro, é óbvio, é nítido que para que ele possa participar de uma Olimpíadas, ele teria que migrar integralmente para uma dessas duas modalidades, né? Ele teria que abdicar muito da sua vida, muito do seu tempo em prol desse objetivo. Quem entende como funciona um ciclo olímpico sabe que esses atletas olímpicos eles passam quase que a vida inteira dele dedicadas a essa competição, às vezes apenas para participar, né? 10, 12 anos de uma entrega muito grande para participar de uma Olimpíadas, né? Quem dirá vencer. Chegar no pódio mais alto, no lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas é algo inimaginável e você entra para a história, mas é claro que precisa de uma dedicação maior do que o normal, muito maior do que o normal. Então, a gente viu isso raramente acontecer dentro do esporte. A gente tem um caso, uma exceção que é muito famosa, que foi a do George Foreman. Quem conhece o George Foreman foi um dos maiores da história do boxe, né? Ele começou a competir no boxe em 1967 e no ano seguinte, era esse o grande sonho dele, né? Quem quiser assistir o filme do George Foreman vai conseguir entender um pouquinho melhor. Esse era o grande sonho dele, mas ele começa a competir no ano anterior às Olimpíadas, mas um gênio, no ano seguinte ele consegue ser medalhista olímpico lá no México. Mas aí nós estamos falando também de quase 60 anos atrás, onde o esporte era algo muito diferente do que é hoje. Hoje o esporte é algo muito físico, tem muita tecnologia envolvida, a preparação é diferente, tudo é muito diferente do que era há 60 anos atrás. Para todos os esportes, isso não é uma exceção do boxe, do jiu-jitsu ou do futebol. Todos os esportes, obviamente, evoluíram muito e hoje em dia é muito difícil que você consiga comparar uma época com a outra, né, nesse quesito. Então, eu vejo que para o Mika participar de uma Olimpíadas hoje em dia seria algo impossível? É claro que não. A gente não pode nunca duvidar de um cara do nível do Mika Galvão, um cara que é um gênio e com certeza daqui a alguns anos vai estar no Hall da Fama do Jiu-Jitsu, com certeza vai ter o seu nome como um dos maiores da história do esporte, mas é realmente muito difícil, quase que beira o impossível que ele consiga sair integralmente do jiu-jitsu e ir treinar única e exclusivamente para o judô ou para o wrestling. E aí entra um outro ponto. Na mesma lista onde ele coloca, vocês podem ver que abaixo dessa lista tem o quarto ponto, que ele diz que tem o sonho de participar do maior evento de MMA do mundo.
quem acompanha MMA sabe que o maior evento de MMA do mundo é o UFC. Então esse é um outro objetivo que o Mica Galvão tem. E aí entra a grande questão. É humanamente impossível que o Mica consiga treinar para uma Olimpíadas, algo que se ele apenas abdicasse a sua vida inteira já seria muito difícil, já seria algo quase que impossível. E ainda mais ter que conciliar isso com treinos de boxe, treinos de kickboxing, treinos de wrestling, é claro que teria que fazer, todos os sparrings que ele teria que fazer para o MMA. Então, conciliar essa vida já seria quase que humanamente impossível. No meu entendimento, eu acredito que seja muito mais plausível que o Mica migre para o MMA daqui a alguns anos, algo que é até o meu desejo. Quero muito ver o Mica lutando MMA. O Mica tem um dos melhores jiu-jitsu sem kimono da atualidade e eu quero muito ver como que ele vai fazer essa transição, como que ele vai lidar com a parte em pé, com a parte de trocação, que é algo muito novo. O Mica está dentro dos tatames a vida inteira, mas levar um soco na cara, pessoal, não é para qualquer um. Tá? Entrar num octógono, num cage e trocar socos com alguém, sair sangrando, com o olho inchado, cortado, isso aí é para um outro tipo de pessoa. Nem todo mundo tem realmente essa capacidade, disposição de entrar num octógono, mas eu quero muito ver o Mica dentro de um octógono, lutando MMA, e se Deus quiser e tudo der certo, um dia veremos o Mica no UFC. E aí é onde eu acho que ele realmente iria entrar para a história. Não só na história do jiu-jitsu, mas na história dos esportes de combate. O Mica dentro do UFC, uma plataforma como o UFC tem, conseguiria projetar ele mundialmente. O Mica muito provavelmente dentro do UFC, por exemplo, pegando o UFC como exemplo aqui, já que é a organização que ele sonha em participar, ele disputaria ali numa categoria talvez peso leve, peso meio médio, vai depender também muito de quanto peso ele vai querer cortar, mas aqui a gente está falando que o Mica, hoje com 21 anos, teria mais ou menos uns 15 a 16 anos apenas para evoluir dentro do esporte. Muito diferente do que ele teria para competir numa Olimpíadas, por exemplo. Esses mesmos 10 anos, talvez o Mica levasse apenas para disputar uma Olimpíadas, sabe? Então, dentro do UFC, dentro do MMA, que seja, esses 10, 15, 16 anos que o Mica ainda tem em alto nível, poderiam fazer com que ele realmente construísse uma carreira a nível mundial. Aí a gente está falando de alguém que se tornaria um ídolo nacional. Mas bom, pessoal, esses são só os meus 2 centavos a respeito desse tema, né? Quem sou eu para dizer o que Mica Galvão tem para fazer, deve fazer da sua carreira, mas pelo menos eu acredito que esse seja o caminho muito mais viável, né, do que migrar para uma Olimpíadas. Eu acredito que dentro do UFC, principalmente, o Mica teria um futuro brilhante. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que o Mica Galvão deveria fazer? Vocês acham que ele deveria buscar um ouro olímpico ou, quem sabe, migrar pelo caminho do MMA e ir em busca do cinturão do UFC? Deixem aqui embaixo nos comentários, pessoal, vocês são muito bem-vindos e vejo vocês na próxima. Os!